Quantas ressurreições haverão e quando ocorrerão? Olá, eu sou o pastor Joel Silveira, sou pastor, sou teólogo e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje você vai descobrir comigo quantas ressurreições haverão. O que a Bíblia fala sobre este assunto? Haverá mais de uma ressurreição? Haverá várias ressurreições? Ou haverá somente duas ressurreições? O que a Bíblia diz, pastor Joel? O senhor pode nos ajudar? Sim, com certeza eu vou ajudar você. Inclusive esse é um dos temas muito polêmicos e eu quero ajudar você, à luz da palavra de Deus, a entender melhor este assunto. Então, se você está pronto, vamos lá. Bom, a nível de introdução aqui desse vídeo, eu gostaria de dizer que haverão duas principais ressurreições. A primeira ressurreição é conhecida como a ressurreição da vida e a segunda ressurreição é conhecida como a ressurreição da condenação eterna. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, que Cristo é as primícias dos que dormem. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, agora com um corpo imortal, glorificado. Algo que nós precisamos entender é que a primeira ressurreição, ela será em uma modalidade seletiva. O que é isso, pastor Joel? Eu já vou explicar. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18, vai dizer que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então nós podemos ver que nesta primeira ressurreição, aqui primeiramente é uma ressurreição seletiva, ou seja, somente aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e nós que estivermos vivos seremos arrebatados para encontrar com o Senhor, onde? Nos ares. Um detalhe interessante aqui é que não são todos os mortos que ressuscitam nessa primeira ressurreição seletiva, mas é somente aqueles que morrem em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, este também é um outro texto que se harmoniza perfeitamente. Então aqui nós entendemos nesta primeira modalidade seletiva de ressurreição, aqueles que ressuscitarão são aqueles que morreram em Cristo somente. Os nossos amigos pós-tribulacionistas, eles afirmam que Jesus Cristo virá no final da grande tribulação e ele virá agora para arrebatar a igreja e também para ressuscitar os mortos e já dar início ao reino milenar. Mas o que a Bíblia nos diz? No livro de Apocalipse, capítulo 11, a Bíblia vai dizer no versículo 11 que duas testemunhas no meio da grande tribulação, eles morrem, são os pregadores que foram levantados por Deus, até porque a igreja não estará aqui na terra. A igreja estará no céu. A igreja estará juntamente com Cristo. Aqui na terra, Deus vai levantar duas testemunhas, porque a igreja não estará aqui para pregar a palavra de Deus. Então Deus agora levanta duas testemunhas para pregar a palavra de Deus e eles serão mortos pelo anticristo e a Bíblia diz que eles irão ressurgir, eles irão ressuscitar no meio da grande tribulação e essa já não faz mais parte da primeira modalidade. A primeira ressurreição ocorreu, faz parte sim da modalidade da primeira ressurreição, mas não é a única ressurreição, pois nós vemos que no início da grande tribulação haverá uma primeira ressurreição, no meio da grande tribulação haverá agora uma segunda ressurreição, que são das duas testemunhas, e nós vemos que isso ocorre no meio da grande tribulação. A Bíblia também vai nos dizer que agora no final da grande tribulação, Jesus Cristo ele volta com a igreja, segundo está escrito no livro de Apocalipse capítulo 19, juntamente com os santos, juntamente com a igreja, juntamente com os fiéis, com os seus santos anjos, colocar os seus pés na terra sobre o Monte das Oliveiras, juntamente com a noiva, juntamente com a igreja. Nesse momento a Bíblia vai dizer que os mártires da grande tribulação, ou seja, os 144 mil, todos aqueles que morreram no período da grande tribulação, aqueles que se converteram no período da grande tribulação e que foram degolados, porque essa é a forma como o anticristo irá matar as pessoas durante o período da grande tribulação. A Bíblia vai dizer que no final da grande tribulação, Cristo não estará mais nos ares, Cristo estará na terra.
E a Bíblia vai dizer que quando ele estiver na terra, haverá a ressurreição dos mártires, a ressurreição de todos aqueles que morreram durante o período da grande tribulação. Isso está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6, aonde fala que Cristo estará na terra, juntamente com a igreja, haverá essa ressurreição dos mortos, aqueles que morreram durante o período da grande tribulação. Isso também é para se cumprir o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, quando os anjos eles recebem Jesus nas nuvens e eles dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Aonde que Jesus subiu? No Monte das Oliveiras, onde Jesus voltará e vai colocar os seus pés nos Montes das Oliveiras. No Monte das Oliveiras é que ocorrerá este evento, também para se cumprir o que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 4. Então aqui somente fazendo um pequeno resumo de tudo que eu falei até agora. Então, na primeira modalidade seletiva da primeira ressurreição, que é considerada e reconhecida e também chamada como ressurreição da vida, haverá uma primeira ressurreição seletiva para aqueles que morreram em Cristo no início da grande tribulação. Haverá uma segunda ressurreição no meio da grande tribulação e haverá uma terceira no final da grande tribulação. A Bíblia vai dizer também que existe agora então a segunda ressurreição, que é conhecida como a ressurreição da condenação e da vergonha eterna. A Bíblia vai dizer que esta segunda ressurreição para a vergonha e condenação eterna, ela não ocorre nem no início, nem no meio, nem no final da grande tribulação, mas ela ocorrerá no final do milênio. É somente no final do milênio que ocorrerá a segunda ressurreição para a condenação e a vergonha eterna. Isso também é para confirmar o que está escrito no livro de João, capítulo 5, versículo 29, onde fala da ressurreição para condenação e juízo eterno. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, vai dizer: esta ressurreição ocorrerá no final do milênio, que é conhecido como o juízo do trono branco, e lá eles irão ressurgir agora para uma condenação e para uma vergonha eterna. Cumprindo então o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 12 e o versículo 2. Ou seja, então nós vemos aqui que haverá algumas ressurreições para a vida, nesta modalidade seletiva de ressurreições, e haverá somente uma ressurreição para condenação e vergonha eterna. Então eu gostaria de deixar aqui alguns problemas agora para os pós-tribulacionistas resolverem, visto que eles afirmam que Jesus Cristo ele virá no final da grande tribulação e neste momento é que haverá a ressurreição dos mortos e já dá partida então ao reino milenar. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos pós-tribulacionistas é: como ficam as demais ressurreições que eu acabei de citar aqui? A segunda pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: a Bíblia diz que após a ressurreição dos mortos, aqueles que morreram em Cristo, irá dar início então agora ao período da grande tribulação. Mas a pergunta é: se já no final da grande tribulação inicia o reino milenar, como ficam então as ressurreições dos 144 mil, daqueles que morreram durante a grande tribulação, a ressurreição das duas testemunhas, em que período isso ocorrerá? E esse foi o vídeo hoje, um vídeo rápido, um vídeo objetivo, um vídeo que eu quis somente estar respondendo a estas perguntas, com respeito às ressurreições, e eu gostaria de convidar você para verificar se você está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, gostaria de convidar você para se inscrever. Me dê a honra da sua inscrição, também deixe o seu like, coloque aqui embaixo o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos!